Olá, a gente sabe que o INSS oferece vários tipos de benefícios, como auxílio-doença, salário-maternidade, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial e muitos outros. Mas, em regra, esses benefícios são para trabalhadores que contribuem para o INSS. E agora? As crianças não trabalham. Será que esses benefícios podem ser concedidos para crianças? Bem, esse é o tema do vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre os benefícios do INSS que podem beneficiar as crianças. Vamos lá! A maioria das pessoas afirmam sem saber que crianças não podem receber benefícios do INSS porque não trabalham. Mas na prática não é bem assim. As crianças têm direito à pensão por morte até os 21 anos, têm direito ao auxílio reclusão, caso um dos pais seja preso, e têm direito ao BPC-LOAS, caso sejam deficientes, ou tenham algum problema de saúde grave que atrapalhe o seu desenvolvimento no dia a dia, nos estudos e na vida diária. Tá certo? Bem, nós temos o BPC-LOAS, que é o benefício da Lei Orgânica da Assistência Social. Para receber esse benefício, não é preciso estar contribuindo para o INSS, mas é necessário cumprir com alguns requisitos previstos em lei, que é comprovar a deficiência e a situação de miserabilidade da família. Bom, sobre o BPC-LOAS, é bom entender que quem tem direito ao benefício, e quais são os requisitos para receber esse benefício. Tá certo? Doutor, mas o que é mesmo o BPC-LOAS? Bem, nós já falamos em outros vídeos sobre esse benefício, mas não custa lembrar. É um benefício de caráter assistencial, assim como o Bolsa Família, e o intuito é amparar as pessoas que estão em estado de pobreza ou extrema necessidade, desde que sejam idosos com mais de 65 anos ou pessoas com deficiência incapacitante, que pode ser de qualquer idade, inclusive as crianças. Na atual situação econômica, em decorrência dessa pandemia que estamos vivendo no país, muitas pessoas recorrem a esse tipo de auxílio e outros auxílios para serem tiradas do risco social, ou seja, para serem colocadas em um nível de igualdade, garantindo uma sobrevivência digna. Pensando nisso, decidimos hoje falar sobre o BPC-LOAS para as crianças, tá certo? Doutor, criança pode receber o BPC-LOAS? Criança pode receber pagamento? Bem, quando pensamos em criança, logo percebemos que se trata de uma pessoa incapaz, uma pessoa que necessita de cuidados de um adulto para que tenha um desenvolvimento saudável. Quando falamos de uma criança deficiente, a preocupação aumenta mais ainda, pois essa criança depende do cuidado maior e esse cuidado deve vir de um adulto, Pode haver uma impossibilidade do responsável trabalhar em razão dos cuidados que precisa se dedicar a essa criança. E isso complica muito mais a situação. Tá certo? A maioria dessas pessoas, dessas crianças com deficiência, precisam de procedimentos médicos, remédios, e os responsáveis não podem, muitas vezes não podem arcar com os custos, não têm condições de arcar. Isso dificulta ainda mais a situação e a vulnerabilidade da criança, que fica exposta assim como toda a família. Tá certo? Portanto, o LOAS tem o objetivo de amparar as pessoas com deficiência para receber um auxílio, o que inclui também as crianças, que dependem exclusivamente do adulto para fazer as necessidades, para suas necessidades, para suprir as necessidades básicas. Se nós pensarmos no benefício inicialmente, a primeira ideia que vem na cabeça é que o LOAS seria somente para aquelas pessoas que se encontravam incapacitadas de exercer trabalho, atividades laborais.
Sendo assim, as crianças não teriam direito. Mas olha só, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social, algumas regras foram definidas para evitar qualquer forma de desigualdade e discriminação entre adultos e crianças, ok? Doutor, como eu faço para receber esse benefício? Bem, vamos entender. Para ser concedido o benefício, nós temos que considerar pessoa com deficiência. Bom, a lei traz o impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E mais, incapacidade de interação com uma ou mais barreiras na participação efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Portanto, esse benefício é para quem não consegue participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Uma criança deficiente é um exemplo claro disso, ok? Além disso, tem um requisito econômico. Além da questão da saúde e da deficiência, é necessário que a família que tem a criança deficiência esteja em situação de pobreza ou necessidade. Para se enquadrar nos requisitos do LOAS, é necessário que a renda familiar seja inferior a meio salário mínimo por pessoa. O INSS considera apenas 1/4 do salário mínimo por pessoa. Portanto, o INSS é mais rigoroso do que na Justiça. Agora, o STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal lá de Brasília, ele já entendeu, alguns anos atrás, que o juiz pode afastar esse critério de renda absoluta, no caso concreto, quando verificar que as condições de cada família, ou seja, o caso concreto, e confirmar que a família está em risco social, em evidente risco social. Sendo assim, é possível que se recorra ao judiciário sempre que for aplicado o parâmetro de 1/4 do salário mínimo pelo INSS, para tentar reverter a situação e aplicar o meio salário mínimo e receber o benefício do LOAS, tá certo? Isso se for negado pelo INSS. Então, concluindo aqui o nosso vídeo, as crianças têm sim direito de receber benefícios como pensão por morte, auxílio reclusão e o benefício do LOAS, desde que cumpra os requisitos de deficiência mental, intelectual, deficiência motora ou mesmo alguma doença crônica que requeira maiores cuidados. As crianças serão representadas pelos pais ou responsáveis até a maioridade. Portanto, quem deve correr atrás do benefício são os responsáveis. Eles que devem assinar toda a papelada em nome dos menores, ok? De tempos em tempos, em regra a cada 2 anos, o INSS faz uma convocação para verificar se houve mudança nas condições que geraram benefício, como renda ou deficiência. Tá certo? Então é isso. Não esquece de consultar sempre um advogado quando for discutir questões e tiver dúvidas como fazer o requerimento de um benefício da forma correta, ok? Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha, compartilhe o conteúdo com os amigos, com os familiares e nas redes sociais. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para ficar atualizado semanalmente de novos vídeos sobre funcionalismo público, direitos trabalhistas e tudo sobre INSS. Se tiver dúvidas e sugestões, pode enviar aqui pelo canal, por e-mail ou pela página da web, que é a www.ggradvogados.com.br. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!